Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesta série de episódios sobre o programa de extensão lúdico, o Pudim de hoje estará servido na mesa do professor Cássio Henrique dos Santos Amador, para falar sobre o Escape Rooms. Ele é professor associado na Universidade Tecnológica do Paraná, campus Cornélio Procópio, possui bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre e doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu sou o Lucas Jorge e, em nome de toda a equipe do podcast Pudim, desde já agradecemos o aceite para participar dessa entrevista. Professor Cássio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o convite desse projeto tão interessante. Professor, eu gostaria de abrir nossa conversa sobre projetos de extensão. A UTF-PR, como universidade, traz muitas possibilidades de atividades extracurriculares. Mas falando sobre o senhor, eu gostaria de saber quais projetos de extensão em que atua. Então, na verdade, atuo em muitos projetos, né? Alguns projetos já não tem mais. Alguns projetos eu sou coordenador. Por exemplo, esse do Escape Room, que a gente vai conversar. Esse projeto, por acaso, que é o que a gente está falando aqui, né? O Pudim também, eu que sou um dos coordenadores. E já participei de outros projetos, por exemplo, do Cineclube. Projeto também sobre criar materiais para divulgação científica, para escolas. Já participei de um outro projeto de podcast uns anos atrás, que não existe mais esse podcast, e também dos outros projetos irmãos do Escape Room, como projeto de board games, de RPG. Por muito tempo eu fui o vice-coordenador. E se for pensar, enfim, sempre participei de projetos de extensão, mesmo antes de saber que era projeto de extensão. Atualmente seriam esses. Ah, sim, e também tem o cursinho Prisma, que é um cursinho comunitário. Eu coordeno a parte dos professores de física, eu oriento os professores de física que dão aula para esse cursinho. Esse cursinho ele é feito pelos estudantes do campus Cornélio Procópio e é dado para pessoas da comunidade de Cornélio Procópio. Legal, mas aprofundando agora um pouco mais sobre o Escape Room. Professor, o que é um Escape Room? Como que surgiu essa ideia de criar um Escape Room? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque cada pessoa que cria escape rooms ou que se aproximam do projeto de escape room, ou até das empresas que já criaram escape room, elas começaram por motivos bem diferentes. No meu caso, eu sempre gostei de jogos de adivinha, sempre gostei, se for pensar numa coisa mais básica, existem os caça-ao-tesouros, né? Famosos caça-ao-tesouros que algumas escolas fazem. É bem comum, às vezes, na Páscoa, né? O pessoal fazer caça-ao-tesouro para crianças. Sempre gostei muito disso. Sempre gostei de quebra-cabeças, não só quebra-cabeça no sentido de um quebra-cabeça de montar pecinhas, mas quebra-cabeças em geral, de adivinhas, de desafios lógicos. Sempre gostei muito disso. Uma das coisas que me levou ao projeto especificamente do Escape Room é que eu sempre gostei muito de jogos de computador que são os chamados adventures, ou os point and click, que são aqueles jogos que eu nem sei se o pessoal hoje em dia lembra ou conhece esses jogos, que você começa em algum lugar, normalmente em algum lugar fantástico, assim, fora do mundo real, né, não é no nosso mundo, e você não sabe nem o que está acontecendo ali, onde que você está, o que você está fazendo direito, e com o mouse você vai clicando no cenário e vai andando pelo cenário, usando o mouse, por isso chama point and click, e conforme você vai vasculhando o cenário, você encontra itens, você encontra pistas, e vai ter partes do caminho, algumas coisas que vão estar fechadas, ou lacradas, ou impedidas de passagem ali, com algum cadeado, algum desafio lógico, alguma coisa que você precisa fazer para abrir. Aí, pelas pistas que você encontra no ambiente, você vai desvendando o que está acontecendo ali. E também com isso vai desvendando uma história. E eu sempre gostei muito disso. Sempre joguei muito isso. E o que acontece? Na UTF-PR, no campus Cornélio Procópio, tem um professor chamado Maurício Tacano, que ele tem ainda, né, um projeto de board games chamado Lúdico. E nas sessões, nos eventos desse Lúdico, eles também colocaram eventos de RPG, mesas de RPG, e também fizeram uma sala, que seria um escape room. E eu fiquei sabendo, eu ainda não conhecia o projeto, eu nem cheguei a fazer essa sala, eu fiquei sabendo, achei muito legal a ideia, e eu procurei e falei, eu quero fazer minha sala, eu quero fazer um escape room. Porque a ideia toda era como transportar aquele mundo mágico dos jogos que eu tanto gostava, que eu tanto jogava, para o mundo real. Como que você faz isso? Eu me interessei não só por criar, mas pelo desafio de criar. Eu queria ver qual que seria a dificuldade realmente de fazer isso.
como você criar uma história fechada, curta, que durasse ali meia hora, 40 minutos, que as pessoas entendessem a história, resolvessem os quebra-cabeça, se divertissem, que é uma das coisas principais do projeto. Enfim, depois você arrumasse a sala para receber outro grupo, né? Isso sempre me interessou. Aí, a gente criou uma sala chamada Quarentena, que foi a nossa primeira sala. Gostaram tanto da sala, até os alunos que eram do projeto, que participaram da criação dessa sala, gostaram tanto que a gente acabou criando um outro projeto separado, que daí ficou esse projeto de Escape Room, lá desde 2017, se não me engano. 2017, 2018 ali, que o projeto foi iniciado oficialmente. E ele existe desde então, a gente já fez bastante coisa. E só para deixar registrado aqui, né, os tipos de jogos, para quem aí quiser procurar, tem até algumas versões mais novas, tem o Myst, que é um dos mais famosos que tem, Myst com Y. Tem as continuações deles, que eu joguei duas, eu acho, joguei Riven e o outro, que eu não lembro o nome agora. Tem vários da LucasArts, tem o Full Throttle, tem o The Dig, e um mais atual, para quem quiser testar jogos um pouco mais modernos, que são dentro dessa temática, tem o Oblivion, é dos meus criadores até do Myst, e um que tem um nome bem estranho, que é o Quern, que é Quern, que eu penso que seria o mais parecido atualmente com o espírito do Myst. Não são dos meus criadores, mas é muito parecido o jeito dele. Todos eles têm aí fácil de encontrar em qualquer loja aí de jogos para computador. Mas acho que seria isso aí que foi a criação do projeto. Bacana, mas assim, professor, existem versões comerciais de Escape Room? Ah, sim, eu acabei até não explicando o que é um escape room, para quem não conhece. O escape room, ele é uma sala, normalmente uma sala, onde um grupo entra para resolver algum mistério, usando lógica para solucionar quebra-cabeças, solucionar desafios. Então, pode ter escape room online, você pode ter escape room na internet, você pode ter escape room no celular. No celular eu cito... Tem uma série de jogos gratuitas muito boas, que são o Cubescape. E também tem, enfim, as salas físicas. No caso do nosso projeto, nós temos salas físicas presenciais ali do Escape Room. O nosso projeto é gratuito, mas existem muitas salas comerciais. Tinha muito mais antes do Covid, tinha muito mais salas. Depois, como muitas empresas que mexiam com cultura, né, sofreram com isso, algumas não voltaram. Mas em grandes cidades aí, nas capitais, acho que quase todas as capitais têm alguma sala de escape room comercial. Então você paga para participar da sala, o grupo paga ou paga por pessoa, enfim. Normalmente dura mais tempo. No nosso projeto não, né? São gratuitos os eventos que a gente faz. Quem quiser participar é gratuito. A diferença grande é que na sala paga, eles constroem uma sala para aquilo. Então, se o tema da sala se passa no submarino, eles reproduzem o interior do submarino. Se for, enfim, uma prisão, eles reproduzem como se fosse o interior da prisão. Então, tudo é feito para sala. No nosso caso, não, né? Nós usamos laboratórios da universidade, salas de aula. Quando a gente é convidado para ir em algum outro evento, a gente usa alguma sala e decora a sala, enfim, é outro esquema. Professor, quais são os principais desafios para projetar uma sala de escape room? Então, são muitos, tanto que o tempo aí para criar uma sala pode ser de 6 meses, se for algo mais simples, até 1 ano ou mais. Tem muitas coisas envolvidas. Para você criar uma sala de escape room, a primeira coisa que a gente cria é o tema. No caso do nosso projeto, a gente cria o tema. Ah, vai ser uma sala sobre alienígena, vai ser uma sala sobre um vírus, vai ser uma sala sobre viagem no tempo, vai ser uma sala sobre um crime que aconteceu, vai ser uma sala onde as pessoas são investigadoras que estão procurando pistas para incriminar alguém. O que é o tema da sala? Aí depois disso, aí começa a fase de criar a história. Aí você pensa, o que é o grupo que está entrando? Vai ajudar no quê? O que é a história que eles vão desenvolver? E o próximo passo são os puzzles ou os desafios. Aí que entra a parte mais complicada de realizar, que demora mais tempo, porque os puzzles não tem como você criar de uma forma linear, porque dependendo, conforme você vai mexendo com os puzzles, você pensa, opa, a história poderia ser mudada um pouco aqui para se encaixar mais, para ficar mais legal e tal, e você vai mudando de volta a história. Então, acho que o desafio no fundo, o objetivo é você causar uma imersão nos participantes. São os participantes ali daquela sala
se sentirem dentro da história. A sala pode ser de baixo orçamento, a sala pode ser de alto orçamento, tanto faz. O importante é manter a imersão. O grupo sabe que está numa brincadeira ali, mas mesmo assim, aquela brincadeira tem regrinhas, é um jogo, né? Não deixa de ser um jogo. Então a pessoa ela tem que se sentir dentro da história. Eu acho que esse que é o maior desafio, é como que você faz a decoração da sala. No caso nosso, como eu falei, a gente usa salas que já existem. Então no dia da apresentação, a gente vai e arruma a sala, demora 2, 3 horas para arrumar uma sala. A gente decora a sala e fazer os puzzles e cria uma história, né? Como que a gente vai apresentar a história? É um vídeo? É um áudio? É alguém falando? Como que você monta tudo isso de forma que quem entra ali, pelo menos por aquela meia hora, ela pensa, não, realmente eu estou fazendo parte dessa história. Esse é o maior desafio para mim. E como que você equilibra esses puzzles na criação da sala, para que ela seja desafiadora, só que ao mesmo tempo envolvente e estimuladora para os participantes? Então, isso daí também é um dos pontos chaves. Você não pode fazer quebra-cabeças, os puzzles que sejam muito fáceis e nem muito difíceis. Mas daí tem outras coisas envolvidas, que é a grande pergunta, para que público que você está fazendo? Você não sabe. Você está fazendo para adolescente? Está fazendo para criança? Está fazendo para adulto mais velho? Está fazendo para jovem adulto? Está fazendo para estudante universitário? Quem que é o público? E mesmo não só por faixa etária, né, mas também dependendo, você pega um lugar que, o nosso caso, ali de Cornélio Procópio, a maioria dos estudantes são da área de exatas, quero dizer, todos são da área de exatas. Vai fazer uma sala só pensando no pessoal das exatas? E se tiver visitante de fora? E se chega uma família ali com uma criança de 12 anos e quer participar da sala também? A gente participa de muitos eventos externos também, são pessoas de tudo quanto é idade, tudo quanto é tipo. Claro que assim, a grande maioria dos que já participaram são adolescentes e jovens. Para equilibrar, é muito teste. É muito teste. Teve sala que a gente ficou apresentando aí por uns 2 anos, e enquanto apresentava, ia arrumando os puzzles. Então, você tem um puzzle, você acha que está pronto, mas o puzzle é visto de formas muito diferentes dependendo das pessoas. Tem pessoa que vai achar muito difícil um puzzle, tem pessoa que vai achar muito fácil. Teve um puzzle, que eu não posso falar porque é spoiler, mas que a gente fez de última hora, na verdade, a sala precisava de mais um puzzle, que a gente não sabia o que fazer, e nós escrevemos um desenho no quadro, e o puzzle era resolver aquele desenho. Mas era algo que foi feito, pensado muito rápido, e é um puzzle que depois que você entende o que que é, parece bobo, até, tanto que quando a gente pensou, isso daqui vão resolver rápido. E acabou sendo o mais difícil da sala. Acabou sendo o mais complicado. Então, o que que a gente faz? Ou a gente ajusta o puzzle, ou a gente ajusta as dicas. Então, tem puzzle que a gente daí coloca mais dicas. Tem puzzle que a pessoa que está dentro da sala cuidando do grupo, sempre tem alguém dentro da sala cuidando que a gente incorpora na história. Se tiver alguém ali dentro, ela pode perceber que o pessoal está com dificuldade e fala. Lembrando na outra resposta que eu dei sobre imersão, é muito importante que a pessoa tenha imersão e que ela tenha dificuldade, claro, não pode ser muito fácil, porque senão não tem graça nenhuma, mas também não pode ser frustrante, ser injusto, a pessoa se sentir que foi injustiçada na sala porque não achou alguma coisa. Então a gente sempre tenta dar uma ajuda ali. Professor, como vocês trabalham com a parte artística nas salas? Olha, é uma ótima questão, porque é uma preocupação desde o início no projeto de trabalhar com essa parte artística. Como misturar? Eu não quero que os puzzles ou que a sala seja só um quebra-cabeça seco ali, algo, vamos supor, uma caixa que seja simplesmente uma caixa com cadeado. Não tem graça. Eu quero que aquela caixa, às vezes nem pareça uma caixa. Vamos supor que essa caixa pareça que seja um buraco na mesa. Como que faz isso? Então, eu queria decorar dessa forma. Ou então, um labirinto. Como que você coloca isso na história da sala? Eu gosto de misturar que cor que vai ter. Que, mesmo que seja simples, mas que tenha alguma coisa. A parte dos vídeos mesmo, a gente tenta fazer os vídeos de uma forma que pareçam minimamente realistas, para já melhorar essa imersão na história da sala. E também, as pessoas que estão cuidando da sala, que elas atuem um pouco. Não precisa ser um ator, saber atuar muito, mas que elas incorporem ali um personagem para tentar ajudar, para participar junto com o grupo na sala.
Então eu me preocupo bastante com isso, mesmo que seja um projeto low cost, mas que a sala tenha decoração, que tenha elementos nas paredes, que tenha elementos nas mesas que remetam àquela decoração, àquele tema da sala. Só para não ficar algo sem graça. A ideia realmente é que consiga trabalhar com a imersão e a arte faz parte, é parte essencial disso. Professor, o seu projeto de escape hoje tem quantas salas? E quais são os temas que elas seguem? Bom, nós temos atualmente 4 salas presenciais e uma online, que até eu vou falar um link aí no final para quem quiser participar da sala online. Nós temos a sala quarentena, que apesar do nome, ela foi feita 2 anos antes do Covid aparecer, tá? Não tem nada a ver com o Covid. É sobre um grupo de pessoas que entram no laboratório, de onde surgiu um causador lá de uma infecção que está se espalhando. Então, a ideia no começo era fazer como se fosse inspirado em coisas de zumbi, mas na verdade não tem muito zumbi na sala, não tem zumbi na sala, mas é pensando nessa ideia do zumbi. Depois a gente fez a sala chamada Amarelos, que fala sobre um grupo de pessoas que usam capas amarelas que viajam pelo tempo. E daí o grupo que está participando da sala está procurando mais informações, enfim, tem coisa a ver ali com viagem no tempo. Depois a gente fez uma outra sala chamada Amálgama, que foi feita pensando especialmente em eventos nerds, né, em eventos geek, que tem muita gente que está fazendo cosplay, grupos ali que vão atrás de coisa do Harry Potter, do Star Wars, e animes, e outras coisas. Então a gente fez uma sala onde vários universos do imaginário popular se misturam e eles têm que achar lá as esferas do dragão dentro da sala para resolver. Só que cada parte da sala remete a um mundo fantástico diferente. E a última sala presencial a gente fez em conjunto com um coletivo chamado Lampião da Esquina, um coletivo daqui do Campus Cornélio Procópio, que trata dos assuntos da comunidade LGBTQIA+. Então nós fizemos junto com eles essa sala, que se chama, em alguns lugares saiu com o nome de Leandro, outras saiu como Missing, depende aí de quem que fez o material na época da divulgação. Que essa sala, a ideia é trabalhar com o tema da pressão social em cima de pessoas que são homossexuais e que sofrem com isso, que a família não aceita, e os amigos às vezes não aceitam, né, o lugar que a pessoa está não aceita. Então a gente fez uma sala onde o grupo ele tá ali para tentar descobrir por que que o rapaz sumiu, o que que aconteceu, e daí eles vão descobrindo as coisas ali conforme a sala vai passando. E por último, a gente tem essa sala online que se chama Desconectados, que ela foi feita na época do lockdown, né, na época que estava tudo com atividades remotas por causa do Covid. Foi os alunos do projeto que fizeram, e foi muito bem recebida essa sala. A vantagem dela é que ela está sempre pronta, né? Quem quiser participar, só marca um horário, uma das pessoas do projeto vai conduzir a sala, e ela é para 1 a 3 pessoas. E essa sala Desconectados, ela lida com uma inteligência artificial de uma empresa grande. Ela deu problema, e daí o grupo tá ali para tentar descobrir por que que ela deu problema, o que que fez ela travar. Então imaginem como se empresas como Google, Facebook, tivessem uma inteligência artificial que coordenassem essas empresas e deu problema. Daí as pessoas estão ali para tentar resolver. Foi bem interessante porque teve muitas coisas que surgiram depois, como o ChatGPT, imagens generativas, que se for ver a sala, ela já envolvia, ela já abordava esses temas. A sala ainda não deixou de ser atual. Enfim, sou suspeito para falar, mas é bem interessante. Normalmente o grupo que entra nessas salas, elas recebem algum apoio ou são supervisionadas de alguma forma? Sim, uma característica que tem do nosso projeto, que eu já falei um pouquinho antes, que é sempre tem alguém do projeto na sala com o grupo. Então, por exemplo, no caso da quarentena, quem está conduzindo o grupo é uma pessoa que ela faz de conta que ela participou das pesquisas, ou que ela conhece os pesquisadores, só que ela está ali um pouco sem memória, então ela ajuda em partes. Ela está tentando ajudar, mas ela não lembra direito das coisas. Na sala amálgama, como as pessoas que estão ali foram colocadas ali tem a ver com o mago, você tem o ajudante do mago na sala. Então a gente incorpora na história, mas o objetivo é, eles estão ali para olhar se o grupo está com alguma dificuldade,
se o grupo vai estragar alguma coisa, porque, como eu falei, né, o nosso projeto ele é mais low cost, então os nossos objetos, se a pessoa forçar, eles vão quebrar. Então a pessoa tá ali para ver se não estão quebrando nada. E, enfim, por que precisar na sala? Tem salas comerciais que eles usam o esquema de ter uma pessoa, tem uma câmera filmando e tem alguém vendo a câmera. No nosso caso, não. A gente não faz isso, a gente sempre tem alguém na sala junto. E como funciona o controle do tempo nessas salas? Assim, em cada sessão de escape, se um grupo não consegue finalizar a sala a tempo, o que acontece? Bom, nós tentamos sempre dar a melhor experiência para as pessoas. Como eu disse, eu não quero que os participantes se sintam injustiçados ou frustrados. Essa é uma preocupação grande no projeto, e por isso que fazer os puzzles é tão difícil. Eu não posso me dar o luxo da pessoa fazer só uma pequena parte da sala. Pode ser que tenha algumas salas que, se a pessoa não fizer tudo, ela ainda chegou no final, mas não viu tudo que tinha na sala, mas viu a maior parte. Porque imagina comigo, o escape room não tem como, é impossível a pessoa fazer de novo. Não tem como a pessoa fazer de novo. Aquela sala, ela não é igual a um jogo de videogame que você jogou, perdeu, volta e liga de novo e joga. Ou um jogo de baralho que você joga truco lá uma vez, perdeu e joga de novo. Não tem isso, não existe essa possibilidade. É muito pior do que levar spoiler de filme. Spoiler de filme já é ruim, mas você ainda tem experiência de estar vendo o filme. Você pode já saber tudo o que vai acontecer, mas ainda tem experiência de estar vendo o filme. Agora, no caso do escape room, se a pessoa fez uma vez a sala, acabou. Ela não vai ter como fazer de novo, porque quando ela fizer de novo, ela já vai ver tudo onde é que tá. Ela já sabe tudo ali, não tem graça nenhuma. Inclusive, é um dos problemas dos jogos, né? Dos jogos que eu comentei de computador, que por isso que costumam ser tão difíceis, porque se a pessoa jogou só uma vez, já acabou, né? Ela não pode jogar de novo. Enfim, a pessoa não pode fazer de novo. Então, a gente fica controlando, a gente fica, dá uma olhada. Se a gente acha que o grupo tá tendo muita dificuldade, quem tá ali na sala dá umas dicas. Se ele vê que tá com muita dificuldade ainda, ele dá mais dicas. Se vê que o grupo tá tranquilo, beleza, vai deixando fazer. Se o grupo acabar antes do tempo, não tem problema. Ele ainda viu tudo, ele ainda fez tudo, fez todos os puzzles. Mas então esse negócio do tempo é algo complicado. Já aconteceu, mas é muito raro, tá? Já aconteceu de pegar grupo que o grupo não entendia nem as dicas, não entendia nada, mas daí assim, eles não estavam aproveitando nada ali. Já aconteceu, mas foi assim, uma ou duas vezes em todos esses anos. Enfim, a gente tenta controlar o tempo desse jeito. Então quem tá na sala cuidando, ele fica de olho. Fala, opa, já passou uns 10 minutos aqui, eles ainda não fizeram tal coisa, vou dar uma ajudada. Mas daí ele tenta ajudar, de novo, dentro da ideia da imersão, ele tenta ajudar como o personagem que ele tá ali dentro. E como que vocês equilibram o aspecto lúdico e divertido do escape com os objetivos educacionais? Bom, no caso, o nosso escape room, o objetivo dele é fazer as pessoas se divertirem enquanto treinam lógica, enquanto praticam lógica. O nosso escape room, ele não tem por objetivo principal ser educativo no sentido de vou ensinar um conceito, vou ensinar um assunto. Mas a gente sempre tenta colocar alguma coisa, então alguma brincadeira, pode ser alguma coisa com luz ou algum fato histórico. No caso, teve essa sala, como eu falei, do Leandro, que o objetivo todo da sala era educativo, para conscientizar as pessoas sobre certos comportamentos. A gente coloca elementos educativos na sala, mas o objetivo principal é as pessoas treinarem a lógica. Por outro lado, para os alunos que preparam a sala, que montam a sala, aí o objetivo educacional é muito alto. Sempre tento incentivar os alunos a usarem aquilo que elas estão vendo no curso. Se o aluno é da computação, eu insisto para mexer com alguma coisa da computação. Se o aluno é da elétrica, da eletrônica, ou controle de automação, eu insisto para mexer com coisas das áreas deles. Então, para quem está participando do projeto, aprende muito, porque eles vão ter que fazer, eles estão criando ali produtos para as pessoas usarem, vendo as pessoas usarem. Isso que é legal. Mas sempre a gente tenta equilibrar, porque assim, se for só educativo, se for só para ensinar as coisas, pode ficar muito frustrante, pode ficar muito longo e acaba perdendo essa imersão. Então, realmente é um balanço, mas no momento eu opto, na maioria das salas, por ser algo mais voltado para treinar lógica mesmo. O senhor comentou que na UTF a maioria dos alunos são mais da área de exatas. Só que eu queria saber se nas suas salas
Tem mais alguma área assim específica de conhecimento, seja matemática, história ou ciência, para que seja possível resolver as salas? Então, isso é uma coisa que a gente pensa muito na hora que está bolando a história da sala e bolando os puzzles, que entra também no mesmo assunto que eu comentei sobre faixa etária e sobre diferentes públicos. A gente não sabe exatamente quem que vai fazer a sala. Tem que ser pessoa que gosta de resolver desafios. Isso é o básico. Se a pessoa não gosta, não tem interesse de resolver, enfim, não importa o tema da sala, ela não vai gostar. Quanto a ter conhecimento, é o que a gente chamaria de ter conhecimento prévio. Se a pessoa precisa ter conhecimento prévio para resolver a sala. A gente tenta que não. Claro que, se tivesse que usar conhecimentos prévios, seria mais interessante, só que seria mais interessante para um grupo pequeno de pessoas. Imagina que eu tenho uma sala, não é o caso, né, mas vamos supor que na sala online fosse feita pensando em alunos da engenharia de computação, da engenharia de software, ou análise e desenvolvimento de sistemas, que eles tivessem que procurar coisas no código-fonte e dentro do código-fonte encontrar algum endereço escondido usando alguma programação em JavaScript para chegar num outro site. Seria muito legal se você é da área de programação e você já conhece aquelas ferramentas. Se a pessoa não é da área, o que que faz? Aí fica muito chato, fica frustrante, né, como eu disse. Então, para evitar isso, a gente coloca elementos de história, de ciência, de matemática, mas são coisas bem leves, de conhecimento geral, e se tiver algo específico, a gente tenta explicar durante a sala. Legal. Agora voltando um pouco para a sala de escape room online que o senhor comentou. Como que ela foi criada? Quais são as principais diferenças dela para uma sala física? Então, a maior vantagem que eu diria dessa sala é que ela já está sempre pronta. Como eu disse, a gente usa para sessões físicas, a gente tem que usar espaços que são de outra coisa. A gente não tem uma sala específica do projeto. Então eu pego um laboratório e decoro. Aí nisso vai 2, 3 horas. Dificilmente nós fazemos isso para um grupo só. Então isso é uma coisa que impede um pouco do projeto ser apresentado mais vezes. Por exemplo, se tem um evento no sábado, a gente monta sexta de tarde ou sexta de noite, ou sábado de manhã, e passa o dia apresentando. Daí já esperando que tenha vários grupos. A gente não tem a possibilidade de, vamos supor, chegou um grupo lá de 4, 6 pessoas na UTFPR e falar, quero fazer a sala, não tem como. Até arrumar a sala e tal, só para um grupo. Não dá, a gente fala para voltar no evento. E a sala online não tem essa questão, ela está pronta. É só abrir o link, receber lá o link de quem vai apresentar a sala. A gente mantém ainda que tem uma pessoa que cuida da sala. E a outra diferença grande, essa sala ela já foi feita pensando que vai estar cada um no seu computador ou no seu celular. Então ela tem um número menor de pessoas, ela é no máximo 3 pessoas. As salas presenciais vão de 6 a 8 pessoas. E essa sala online, ela dura um pouco mais. Então ela dura aí em torno de 1h15, 1h10, depende aí do grupo. E a gente brincou mais coisas com ela. Então tem mais possibilidades, coisas que não dá para fazer no presencial. Na sala online você consegue ligar coisas muito mais facilmente uma na outra. Imaginem comigo que você quer fazer um puzzle, quer fazer um quebra-cabeça, que se a pessoa tira a água de uma vasilha, uma porta abre. No mundo real, para você fazer isso, você tem que ter um sensor da altura da água. Isso tem que estar ligado num outro circuito, num emissor. Esse emissor vai mandar a informação, seja por Wi-Fi, Bluetooth ou radiofrequência, para um outro circuito que está numa porta. Essa porta tem que ter uma trava eletromagnética que seja aberta daí pelo comando do circuito. No caso da sala online, não tem essa preocupação. Você simplesmente programa que uma coisa abre quando você resolve um puzzle. Bem mais fácil. Professor, agora indo para a parte da organização e gerência do projeto de Escape Room, eu queria saber quais são as atividades que os participantes normalmente fazem. Então, essa questão é muito importante para mim, porque eu tento usar o projeto para incentivar os alunos que participam a desenvolverem suas habilidades. Tanto que o nome oficial do projeto é o Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades. No projeto temos bolsistas, atualmente temos um, e os outros são voluntários. Nós temos reuniões semanais, onde a gente conversa sobre as futuras salas ou sobre arrumar salas antigas. A gente sempre está arrumando salas antigas. Cada um é incentivado a desenvolver alguma coisa, alguma habilidade. Às vezes a pessoa, ela gosta de mexer com madeira, mas nunca mexeu, enfim, quer aprender a mexer com madeira, ou gosta de mexer.
mas ela está fazendo um curso de engenharia de software. Não tem problema, ela pode ali mexer com madeira. Às vezes a pessoa está fazendo engenharia elétrica, mas ela quer mexer com alguma coisa de dobradura, pintura, também pode usar. Então é para desenvolver. Se, claro, quiser usar, que muitas vezes acaba usando as coisas que vê no curso. Enfim, sempre acaba usando. É um dos objetivos, é esse. Para a pessoa que está ali montar, porque é muito interessante ver depois, na sala, como que funciona. Que quando você faz um puzzle, você monta, você pensa assim, quem estiver olhando esse puzzle vai resolver de tal jeito. E na verdade não, a pessoa pode resolver por jeitos que a gente nem imaginou. Ela pode fazer associações desse puzzle com outro puzzle que você não tinha pensado inicialmente. Só quando os grupos tentam fazer as salas que você percebe isso. E tem que aguentar, né? Como eu falei, a gente apresenta um dia inteiro, são vários grupos mexendo. Você tá, no caso dos alunos, criaram coisas que estão sendo manuseadas o dia inteiro. Então já é quase que um mini estágio ali de prototipagem de projetos, de prototipagem de materiais, de sistemas, porque o que eles estão fazendo está sendo testado, está sendo usado. Eles montam os puzzles, eles participam da criação da história, participam da criação dos vídeos. No dia do evento, ajudam a montar a sala, ajudam a desmontar a sala quando acaba o evento, ajuda a resetar a sala, que é o que a gente acaba falando quando um grupo terminou a sala e você precisa arrumar para um próximo grupo participar depois. Nós temos pessoas para fazer a inscrição dos grupos, porque normalmente as vagas acabam rápido, então quando começa um evento do lúdico, o pessoal se inscreve para ver que horário que eles vão fazer a sala. E temos pessoas também para dar as instruções antes de começar a sala e para ficar dentro da sala, como eu disse, né, sempre tem alguém acompanhando, são os alunos que participam do projeto. O senhor comentou que os alunos preparam as salas e tudo, mas onde ocorrem normalmente essas apresentações? Então, normalmente nós fazemos junto com os outros eventos do Lúdico. O Lúdico ele faz eventos regulares de board games, de RPG. Então, um sábado por mês, normalmente de tarde, se algum de vocês participarem do evento, chega lá, vai ter uma mesa com vários jogos de board games para vocês escolherem. Aí tem pessoas do projeto Board Games que vão ajudar a escolher o jogo, a explicar o jogo. Tem mesas que estão acontecendo sessões de RPG, que são one shot, que é o termo usado para dizer que a história já está pronta, os personagens já estão prontos. A pessoa é só para chegar lá e jogar. E tem o escape room. Então, durante o evento, as pessoas se inscrevem para o escape room. Quando está na hora delas participarem da sala, elas saem da mesa que elas estão, vão lá, fazem a sala, participam da sessão do escape room e voltam a jogar. Normalmente é assim que a gente faz. Já aconteceu da gente ser chamado para participar de outros eventos fora, e já aconteceu de ter escolas que reservaram, por exemplo, uma manhã inteira só para fazer sessões de escape room. Então são normalmente no campus Cornélio Procópio e no campus da UTFPR em Londrina. Os eventos do Lúdico sempre alternam, um mês em Londrina, um mês em Cornélio Procópio. Não é sempre que tem escape room, mas a gente sempre tenta colocar e também é convidado para eventos externos. Ano passado a gente foi na SBPC em Curitiba, no encontro da SBPC, foi muito interessante. Nós também fomos chamados para um evento em Ponta Grossa. Já aconteceu da gente ser chamado para eventos de cultura geek em geral. Normalmente são nesses espaços aí que a gente apresenta. Normalmente, nesses eventos que o escape room é convidado, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram normalmente em levar mesmo o escape para esse evento? Bom, a maior dificuldade é que muitas vezes os espaços não estão preparados para isso. Por mais que a gente tente fazer os objetos portáteis, nós não temos... Enfim, precisa ainda ter algumas mesas, precisa ter, de preferência, ter algum armário com chave, muitas vezes não tem. Então a gente acaba improvisando, acaba levando, por exemplo, maleta, bolsa, mochila, já aconteceu, e colocar um cadeado na mochila. Então nós temos essa dificuldade, a gente precisa ter um mínimo ali de estrutura. Também tem a questão da demora para preparar a sala, então às vezes o evento não dá tempo de fazer isso. Outra dificuldade, mas daí a questão também pelo fato de ser low cost, porque a universidade ela ajuda muito, a gente já comprou muita coisa com dinheiro da universidade, pelo processo de compras da universidade, também com dinheiro da extensão, a gente já comprou bastante coisa, mas para decoração nós não temos, assim, tem dificuldade de fazer decorações muito grandes, porque acaba ficando muito caro para fazer. E
quando a gente vai daí fazer evento em outros lugares, acaba não podendo levar tudo que a gente tem. Então, às vezes, não fica 100%. Às vezes fica. Ano passado, quando a gente foi para Ponta Grossa mesmo, a gente conseguiu levar muita coisa e nos forneceram lá um laboratório que já é um laboratório de biologia. Então, a decoração ficou ótima. Enfim, ficou muito legal a sala. Mas acho que seria mais isso. A maior dificuldade de levar para os eventos é que precisa levar bastante coisa, demora para arrumar e precisa de gente. Para você montar uma sessão, para organizar uma sessão, precisa ter pelo menos 4 pessoas do projeto para ajudar. Então, às vezes, você é muito longe, aí você tem que coordenar se a pessoa pode ir, tem que dormir no lugar. Mas, enfim, fora isso, a gente aceita convites, tá? A gente gosta de apresentar em outros lugares. E assim, o projeto ele aceita encomendas? É possível fazer uma sala de escape para algum evento em específico, de um tema específico? Sim, é bem possível, só precisamos de tempo. Se alguém nos procurar falando, ó, eu quero vamos supor, vai ter uma feira aqui da cidade, de alguma prefeitura, e a gente queria colocar um escape room que contasse a história da cidade. Eu não consigo fazer isso em um mês, mas se tiver materiais, se tiver apoio do lugar, a gente consegue aí fazer, em alguns meses, montar uma sala para colocar lá. Ah, quer chamar para fazer algo para uma empresa? A gente poderia adaptar uma sala nossa para apresentar para essa empresa. No caso, a questão toda é o tempo. Tudo depende do tempo. Se for, vamos supor, estamos em abril. Se alguém quiser ir a alguma sala especial de Natal, seria um momento bom de falar. A gente já pode ir pensando em alguma sala com tema natalino. Tudo depende. Aí, mas a gente aceita encomenda sim. Inclusive a sala do Leandro, como eu comentei, foi uma conversa nossa com o coletivo Lampião da Esquina que resultou na sala. E eles participaram ativamente da construção da sala, forneceram materiais, ajudaram a construir a história. Então foi uma criação coletiva ali. Professor, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Entre todas as salas que o senhor citou, o senhor notou alguma em que os alunos tiveram mais dificuldade em terminar a sala? Sim, a gente tem alguns puzzles aí que são bem complicados. Ou melhor dizendo, no começo eram bem complicados, aí nós fomos tentando melhorar. Eu já mencionei um que era tem um desenho no quadro, que o pessoal tem muita dificuldade. Se a pessoa depois vê como que faz, né, e ela não conseguiu fazer e ver como é que faz, ela fica pensando, fica indignada de não ter descoberto antes. Mas acho que seria isso, assim, o que eu diria, o que o pessoal tem mais dificuldade são puzzles que qualquer dica que você der, você já está dando a resposta. E você não pode fazer isso. Se você der muita dica, ou se você der uma dica que já dá a resposta, não tem graça. É a mesma coisa que, enfim, para quem gosta de jogo aí de computador, de videogame, eu dou um jogo ali que não tem dificuldade nenhuma, é só para a pessoa andar e chegar no final. Não tem nada, ela não teve que pensar em nada, não teve que fazer nada. Isso que eu diria que seriam os mais difíceis, os puzzles que ou a pessoa resolve ou não resolve. Se você der dica, é muito simples, e daí a pessoa já vai resolver na hora. Mas se você não der dica, você depende de cair a ficha ali, né? De algo conectar ali na cabeça dela para resolver. Acho que esses que seriam os mais difíceis. Professor Cássio, agora que nós estamos chegando no fim dessa conversa, eu gostaria de saber, após todo esse tempo com o projeto, quais seriam os tipos de puzzles que você gostaria de fazer para futuras salas? Qual o futuro do projeto? Bom, nós estamos desenvolvendo atualmente uma sala com um tema bem legal. Isso daí eu já posso dar o spoiler que, enfim, tem a ver com alienígenas, o tema da sala. Mas, e nessa sala já tem muitas coisas diferentes. Nessa sala já tem muitos quebra-cabeças aí que estão sendo bem complicados da gente montar, mas que vai sair, vai ficar legal. Que o que eu queria mais era envolver as partes de eletrônica. Lembrando, de novo, sempre a palavrinha mágica que eu falei, que é imersão. Quanto mais parecer mágica, melhor é. Quanto mais as coisas forem automáticas, melhor é para quem está fazendo a sala. Então eu quero envolver mais coisas eletrônicas, mais comunicação sem fio, isso daí que a gente está tentando fazer. E também, no futuro do projeto, fazer mais salas. A sala online, faz um tempo que eu tenho planos de transformar ela fazer uma versão em inglês também. E eu queria ainda participar de algum evento, alguma coisa, alguma empresa que quisesse patrocinar uma sala.
Isso nós não tivemos até agora. Alguma empresa que falasse, ou alguma organização, alguma prefeitura, não sei, que falasse, ó, tá aqui essa verba para vocês montarem a sala com esse tema. É uma coisa que eu queria que tivesse. Mais especificamente sobre salas, a gente quer fazer no futuro aí uma sala sobre terror, e eu tenho muita vontade de fazer salas que envolvam questões de ilusões de ótica ainda. Eu tenho algumas ideias, mas ainda não está no momento de usar. Mas quem sabe no futuro aí fazer uma sala só com ilusões de ótica. Professor, eu gostaria de abrir o espaço agora para o senhor falar onde podemos saber mais notícias sobre o Escape Room, as datas do evento, novidades sobre o projeto. Então, nós temos um Instagram que ele não é só do Escape Room, é um Instagram do Lúdico, que se vocês procurarem no Instagram ou no Facebook, que é o @UTFPRBG, que como eu disse inicialmente, o projeto era só de board games, então ficou UTFPRBG, tudo minúsculo. Se vocês procurarem isso tanto no Instagram quanto no Facebook, vão encontrar informações também sobre o Escape Room. E no Instagram tem a Flow Page nossa. A Flow Page é flow, F-L-O-W, .page/UTFPRBG. Nessa Flow Page, aí tem os links para o calendário de eventos, tem os links para o nosso canal do YouTube, que nós temos materiais lá também, junto com o Lúdico. Tem o link do site do Escape Room e também tem o link para quem quiser fazer a sala online, tá? A sala online é só entrar nessa Flow Page que vai encontrar o link lá e daí se inscreve para fazer a sala online. Não importa de onde você está escutando aí, do Brasil ou do mundo, se quiser fazer a sala online é só entrar lá. Professor, eu gostaria de agradecer pela nossa conversa e por sua participação hoje. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, Lucas, aí pela entrevista também. E eu espero que vocês que estão escutando, que, enfim, tentem procurar conhecer esses escape rooms, tem espalhados aí pelo Brasil, seja comercial, seja dos projetos, valorizem. Tem vários projetos que trabalham com escape room, tem projetos em escola, tem projetos em grupos de pesquisa, tem muitos projetos por aí, não só os projetos de escape room, mas os projetos lúdicos que trabalham com lúdico de forma geral, com esses projetos de board games, de RPG. Tentem participar, é muito importante. É importante que levem crianças, levem os adolescentes para irem acostumando. Isso ajuda muito na vida adulta, a pessoa acostumar a resolver essas questões de lógica. Muito obrigado, professor Cássio, pela participação e pela nossa conversa hoje. Obrigado também a todo mundo que ouviu e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Hot Pepper, de Alex Productions, e Lucid Dreaming, de F-17 e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!